Fala, time! Sejam muito bem-vindos ao Ponto de Virada, mais um episódio aqui com meu brother, meu amigo, meu parceiro, Gabriel Braga. E aí, meu bom? Tudo Gostei certo, meu também, irmão? assim, ficou legal. Eu quero que você me coloque lá em cima, irmão. Tá, Então eu sou peraí. convidado. O bonitão Gabriel No Braga. shape, né? Galera, Galera, vamos fazer o seguinte: já que ele começou com essa brincadeirinha, ele vai apresentar os patrocinadores. Por gentileza, Gabriel Braga. Gabriel Braga. Quero falar com você, meu amigo e minha amiga, que ainda não conhece o universo Apple. Não é um status. Desconstrói tudo que falaram pra você sobre o iPhone. Deixa eu te dizer uma palavra só: comunidade. Não é sobre quantos megapixels que tem na câmera, e sim o pertencimento, não é o status, não é a luxúria. Muita gente às vezes trata isso, mas não é a comunidade em si. O fato de você chegar numa mesa de negócios e tirar um iPhone, isso você já é, né, pode ser que a pessoa não seja um bom profissional, mas você já te coloca em outro lugar. Então, conheça a Mordendo a Maçã. Lá tem uma equipe especializada para te ajudar nesse processo, te ajudar nessa jornada. Não que você precise já agora de um 16 Pro Max, pode ser um 15, um 14. A equipe da Mordendo está lá para te ajudar a entender qual iPhone você precisa nesse momento. Não é um simples celular. Eles vendem tudo menos aparelho. Então, converse lá com o pessoal, que eles com certeza vão te entender e te mostrar o melhor caminho para você comprar um iPhone que você vai gostar. Eu tenho certeza que no outro dia você já vai estar agradecendo a mim e todo mundo que faz parte disso. Gostei. Ficou alinhado, Pete? Tá Alinhado, vindo, né? Tá Cada vez vindo, tá melhorando. Eu tô vindo. tentando inovar, ser mais criativo. E a Deus do céu? iPhone é vida, gente. iPhone aí, Ela ó. já Não puxou o tem, já dela. puxou o iPhone já. Ó. A vida toda tá aqui. É verdade. Não é um simples celular, né? Não. É o que eu falo, não adianta. Podia ter 35 megapixels um Samsung, mas a E se eu Apple falar pra ainda. você que eu conheci Steve Jobs? É Sério? mesmo? Não brinca. Carne e osso. Sério? Onde Dentro isso? da Apple, lá no Vale do Silício. No Vale do Silício ainda. Lá, Simples. Simples. lá. Quando? E tá, não, peraí. Tá, fala. Tá, solta logo. 6 meses antes dele falecer, a gente fez uma viagem pro Vale do Silício, conhecendo algumas empresas, e dentre elas tinha a Apple. E aí a gente foi fazer a visita dentro da Apple, a gente foi no refeitório, e na hora que a gente estava no refeitório, ele estava almoçando do nosso lado. Só que a gente Sério? não podia, a gente só podia olhar, não podia nem chegar Não perto, podia nem né? Mas falar ele já estava nada. bem debilitado e logo depois ele faleceu. Mas assim, ó, Caramba. gente, é uma emoção que não tem explicação. Sim. Não, você zerou o game. Ela zerou o Foi jogo, pronto. muito, Não muito precisa falar mais legal. nada. Caraca, Muito legal. que legal, cara. Uma experiência assim, nossa, Imagina que você vai guardar pro resto da o vida. resto da vida. Pensa se daí não vai gostar Aí, mais e o ainda dia de que a ver gente- todo o ecossistema. e hoje tá bem maior, né? Sim. Sim. Mas assim, é outro mundo, gente. É, uma não, coisa- é o que a gente fala, eu tô É. falando aqui brincando às vezes, mas é real, não é sobre quantos megapixels tem a câmera. Eu Não. acho que o intuito, acho não, o intuito é transformar que as pessoas se identificam. Hoje eu comecei com iPhone, mas eu tenho um iPhone, o meu Mac. computador é Mac. Ah, é porque você quer se Ai, tu parecer tem, rico. ó. Não é. iPad. O Apple Watch não tenho, mas é coisas que, tipo, Mas não, é que eu não, ainda. eu não tinha o costume de usar relógio. Agora eu tô aprendendo com esse jovem aqui a ter esse costume de usar relógio. Mas, enfim, eu entendo que não é mais só sobre o aparelho, mas sobre o que ele te proporciona, a comunidade te proporciona. Exatamente. Sabe qual é a comunidade de você ter um relógio? Sei. Tem várias também que eu agora tô vendo Mas sobre, sabe por tipo... que eu tenho um relógio? hum, Por quê? Porque eu tô correndo. Ah, Falar do nosso exato. projeto Viva Mais Audiência. Boa. Então, a Tá. partir do boa. momento que eu comecei a correr, não, tu tem que ter um relógio. Então, Pra você Entendi. conseguir marcar teu pace, marcar teu tempo. E aí vai. E aí o você teu vai gostando relógio, mais você também. corre com o relógio, que tu não precisa andar correr com o iPhone, porque ele conecta no teu teu iPhone. iPhone, Sim. olha. Sabe? Então é. Aqui É outro é mundo. isso. É outro mundo. Não tem nem comparação. Né? Não tem nem como comparar. Galera, também temos Deus do Céu, tá? Que é uma loja localizada na Palhoça, que qualquer coisa que acontecer com o teu iPhone, com o teu Samsung, com o teu Motorola, qualquer tipo de aparelho, qualquer tipo de eletrônico, você vai encontrar e vai poder arrumar, fazer um conserto ou até mesmo comprar esse tipo de iluminação, esses microfones, esses tripé e tudo de eletrônicos possível na Deus do Céu, tá? Também tem o nosso podcast, que é o Ponto de Virada.
Ponto de Virada começou como um simples podcast e depois se transformou em um hub de comunicação, tá? O que eu quero dizer com isso? No nosso estúdio, você vai encontrar 6 tipos de cenário para podcast. Ou seja, o podcast de mesa, o podcast nesse perfil aqui de poltronas, o perfil de entrevista, tá? Que é mais intimista, no 1 a 1, e também vários modelos de cenário para você gravar conteúdo, fazer gravação de curso, mentoria, entre outros. Então é um cenário, é um podcast repleto de oportunidades para você que quer botar a cara no digital, Com estilo. com estilo, com qualidade. Eu não estou Boa. falando de mixaria, não. Boa. Ponto de virada. Só pesquisar aí, você vai encontrar fácil. Boa. Vou apresentar Dale. Já vamos continuar nosso papo, com né? Não sei nem o que vocês, apresentar, né? E pra vocês. Janis. Ê! Já entramos nos assuntos aqui. Sim, Já já começamos soltou o verbo. Já teve Já uma tô- conexão de comunidade. Verdade. Pertencimento. Pertencimento, exatamente. A gente já te conhece um pouco, mas pra galera de casa, quem que é a Janis? A Janis é uma empresária, uma mãe, sonhadora. Eu sempre comento que eu sou uma pessoa inconformada, porque eu sempre tenho que estar fazendo algo que vai me mover para frente, que vai me fazer melhor e que eu vou fazer melhor para as pessoas que estão ao meu redor, poder, né, proporcionar para as pessoas que estão comigo no meu dia a dia serem melhores e principalmente quando a gente fala de conhecimento, o autoconhecimento, que a gente põe para dentro quanto a gente se desenvolve, quanto a gente se conhece e a gente melhora o ambiente onde estamos inseridos. Galerinha de casa, vocês pegaram a mensagem? Pra vocês que não estão por dentro aqui dos bastidores, ela tá com o time todo dela aqui, tá? O time todo não, mas com uma parte seleta aqui do time dela que a gente sentou também pra entrevistar e foi excelente. Até a primeira coisa que eu vi, ela já deu os parabéns, porque Obrigada. pela atitude, não basta a gente ter a visão, né? Eu acho que a nossa conversa vai puxar muito pra essa linha. É você propagar isso e fazer com que as pessoas olhem. Vem aqui, olha isso aqui também, por favor. Me diz que eu não tô vendo sozinho. Isso. Eu já achei fantástico. E então, assim, conta mais pra nós o que você faz e qual que é os ramos que você empreende. Olha, eu faço bastante coisa. Como eu sou uma pessoa inconformada, então eu gosto de abraçar muitas coisas. Porém, eu sou uma pessoa onde que eu gosto de trabalhar com pessoas. Hoje eu estou à frente da diretoria de operações da empresa chamada Audience, onde eu sou sócia também, sócia fundadora. A gente iniciou nossa empresa na pandemia por um inconformismo de algumas pessoas num ambiente onde a gente estava com esse mesmo ramo de atividade parecido, mas a gente não estava gostando do formato. A gente decidiu criar uma empresa do zero na pandemia, então foi um desafio gigante. E a nossa empresa agora, em agosto, faz 5 anos e a gente tem quase 50 pessoas no nosso time. Uau. E eu tenho muito orgulho de falar porque eu fiz parte desde o primeiro, desde a primeira pessoa que entrou no nosso projeto e eu abri mão de um outro projeto que eu tinha. Eu tenho uma empresa que se chama JDL Consultoria, que é da área de consultoria de gestão de pessoas, de eventos, por entender que esse novo projeto a gente ia poder contemplar muito mais pessoas. E não imaginava que seria tão rápido, então hoje a gente tem quase 50 pessoas. Na diretoria de operações, o meu papel é muito linkar as pessoas, linkar os nossos gestores e ter essa possibilidade de participar de eventos, de levar as pessoas para os eventos, para que a gente possa trazer algo novo para dentro da empresa. A nossa empresa ela só vai crescer se a gente conseguir fazer com que as pessoas que estão nela cresçam juntas. E eu falo de todas as pessoas. Então, eu gosto muito disso. Eu sou a pessoa que mais incentivo, por isso que hoje a gente está aqui com 6 mulheres. E a nossa empresa tem, a grande maioria são mulheres. Então, Legal. a gente tem esse formato e isso vem dando muito certo. Então, não sou só eu a puxadora da empresa. Eu não posso querer sozinha levar as Carregar coisas, todo mundo nas carregar costas. todo mundo e nem querer saber de tudo. Eu Sim. preciso compartilhar. Então, o Naldo fala que no evento, ele falou como você faz para você gravar o que você, né, o que você está vendo aqui? Como que eu faço para depois? A primeira coisa que eu faço é qual é o desafio que a gente pode fazer e praticar aqui,
praticar o que a gente aprendeu aqui. O que que eu posso amanhã chegar na empresa e mudar algum comportamento, alguma coisa dentro da empresa que vai fazer eu andar um degrau a mais. E a gente já lançou um desafio aqui. Eu falei, ó, semana que vem a gente já tem um desafio para nós colocarmos em prática alguma coisa que a gente aprendeu aqui. Porque quando você vai num evento, você só vai poder. Eu costumo falar que eu só vou para o próximo evento quando eu conseguir absorver aquele que eu Aquilo. fui, Sim, conseguir pôr em prática e eu vou para o próximo evento. Boa. sim, E também eu venho no evento sem expectativas. Sim. Eu venho no evento e falo assim: algo de bom eu vou levar. sim, com E o certeza. evento aqui tá muito legal, tá muito bacana, porque fez a gente se sentir humano, fez a gente entender que qualquer empresa só é movida com as pessoas. Sim, Atrás de qualquer CNPJ tem um CPF. Então, esse cuidado com o CPF, com o ser humano, a gente está aqui, mas a gente sabe que a gente passou um dia todo, cada um tem a sua vida fora daqui, a gente tem os nossos problemas, a gente não desliga um botão e fala assim, não, agora liga o botão da empresa. Não, a gente traz junto. E sim, como a gente consegue lidar melhor com as nossas dificuldades no dia a dia para não afetar tanto, sim. né, quando a gente tem um problema. Então, é isso que eu penso. E é Legal. isso que eu procuro levar para as pessoas. Legal. Então, assim, eu fiquei emocionada hoje em algumas dinâmicas que ele fez por poder proporcionar, que talvez as pessoas que estão aqui comigo hoje não teriam essa oportunidade, Boa. Sim. Boa. sabe? Nossa. Então, eu fico muito feliz e eu gosto de estar junto. É, sim. Eu sou a Essa pessoa é da uma parte empresa que eu importante. não Você compro. é CEO? Eu sou diretor de operações, Ah, mas eu entendi. faço parte da sociedade. Então, eu não sou a pessoa que fala assim, ah, você tem que ir naquele evento. Eu falo assim, vamos naquele evento. Eu também quero ir. Sim, Vamos, que eu também vou aprender. Então, sabe, eu acho que eu sou uma pessoa que adoro conhecimento, sou apaixonada por isso e a cada dia eu vejo que você vai ficando mais seleto sim, naquilo que você vai buscar. com certeza. Mas sempre tem algo para você reciclar. Muda muito, hoje as coisas mudam muito rapidamente. Uhum. Então, você deu o exemplo do iPhone. O iPhone, acabei de receber hoje de manhã que tinha uma atualização que eu nem consegui fazer. Então, assim, a gente precisa estar nesse movimento. Sim. Todo Né? dia tem uma atualização E as diferente em pessoas, tudo, né? isso, e as pessoas que estão comigo na empresa também precisam, senão a empresa não vai Vai conseguir, ficando pra trás. vai Vai ficando para ficando. trás. Exato. Ah, a gente já vai adiantando o Não, não, papo. não Porque vai eu. Porque, falando de pergunta não, cara. Que eu não, quero eu, tipo. conversar ainda. Não, Olha porque lá. assim, ó, uma das perguntas era saber o que você tava achando do evento. Então eu Já já foi. coletei aqui grandes informações. O que eu queria dizer, porque eu falei para todas as meninas e esse insight, não um insight, né? Digamos assim, hoje o que vocês fazem realmente ajuda o outro empresário, né? A gente estava falando sobre essa questão. Eu já trabalhei numa agência de clipping quando eu fiz estágio da faculdade, só que era um clipping pro estado, né? Então a gente fazia o clipping do governador. E, e ela falando sobre as empresas privadas, sobre o que no rádio ali. Cara, imagina só, uma empresa grande, que o dono da empresa ele só assina a folha de pagamento. Ah, tem que pagar. Pum, pum, e às vezes tá indo um dinheirão pra mídia e às vezes não tá nem mais passando. Então você pensa o problemão que isso causa. Às vezes o cara vai, cara, tá, mas peraí, a gente tá pagando, sei lá, 20 mil pra aquela rádio pra estar transmitindo. Vamos dar uma olhada? Vai ver, já tá 5 meses que aquele negócio tá o mesmo Isso mesmo. criativo, tá a mesma coisa. Então eu acredito que esse ponto ele é muito importante para uma empresa de grande escala. Eu acredito que pequena escala ainda consegue ter um controle mais assim do que está sendo falado. Mas de uma empresa grande, assim, eu acho que isso não tem, não é, vamos colocar para, não, acho que isso tem que ter em Tem qualquer que ter. negócio, E porque é uma dor que muitas vezes o empresário nem sabe que ele tem. Ele não sabe que ele tem. Então, o nosso negócio hoje, a nossa venda é uma venda complexa. A gente precisa, quando a gente começou a empresa, eu vendia, eu que prospectava no LinkedIn, sabe? Porque tá ali o nosso público. Então, assim, você explicar para ele que ele pode ter esse controle. Porque não é só não veicular, é muito mais do que isso. sim, É a gente gravar aqui um podcast e você nunca pôr isso aqui no ar. Sim. Nunca ninguém nem sabe que eu existo, que você Sim. existe, que o teu patrocinador existe. Então é um pouco disso, sabe? E aí ele começa a ser muito mais seletivo, porque a gente vai agregando. Então a gente faz uma consultoria, a gente faz uma orientação. Então hoje ele entra com um modelo que ele tem, só que em 3 meses ele se transforma, porque o próprio empresário ele vai aumentar a mídia em rádio, ele vai trocar a rádio, ele vai mudar a que ele vai se estratégia, sentir mais seguro ele em vai se sentir investir, mais né? seguro em investir. Então a gente tem muitos cases hoje de empresas que começaram com 20 rádios, que estão com 50 rádios. Hoje a gente tem empresa que tem monitoramento em
5 emissoras, a gente tem empresa que tem 500 emissoras. Caraca. Imagina quando você tem uma empresa, alguns ramos que você troca todos os dias o teu comercial. E aí, se a rádio esqueceu de trocar aquele comercial, amanhã ele já tá Já tá rodando, já não tá não velho. não faz mais sentido. Ou você faz uma promoção Imagina, uma hoje campanha de Páscoa, daqui a um mês ainda tá é passando isso que eu ia campanha de falar, Páscoa. podem prestar atenção. Por exemplo, Dia dos Namorados, Dia das Mães, é no domingo, na segunda-feira tu vai ouvir em algum momento. E a gente tá ali, o que que a gente faz? A gente é parceiro do rádio. Então, quando o rádio veiculou errado, ele já recebe uma mensagem falando, ó, tem alguma coisa. Aí ele já olha, então eles corrigem. A gente faz o apoio pro rádio mesmo, sabe? A gente Sim, dá esse apoio. entendi. Então, nós viramos parceiro tanto de quem nos contrata que é o nosso cliente, quanto do rádio. E hoje a gente tem mais de 3.000 emissoras que a gente tem em tempo real. A gente consegue ter 24 horas, a gente vê tudo. E você falou antes do empresário, nós temos um case muito legal que nós também monitoramos as campanhas políticas. Então, a gente teve um episódio de monitorar na campanha para presidente, na última campanha. Então, foi assim muito importante para a gente mostrar o quanto a gente faz. E nunca tinha sido feito isso antes. Esse ano teve eleição para prefeito, vereadores. Ano passado, né? Ano passado, prefeito. a Prefeito gente e- já está em maio. Isso. Então, e a gente conseguiu fazer para muitos vereadores, para muitos prefeitos, a gente consegue saber o que que falam dele. Então, por exemplo, ele tem agora propaganda eleitoral, a pessoa foi lá ou falou alguma coisa. E a gente consegue, 15 minutos depois, entregar para ele, a gente faz uma transcrição, a gente consegue saber se Que falou foi bem ou falado. mal, a gente tem análise de sentimentos. E ele já consegue, para o próximo dia, ele já sabe o que que ele vai argumentar na gravação do próximo. Nossa, Cara, esse. eu fazia isso manual. Você tá entendendo como que o É. negócio era complexo? Igual tá falando, era um rádio aqui, outro rádio Isso. aqui, e a gente falou tal coisa Uhum. do governador, papai. Daqui a pouco tá falando de novo do governador. Uhum. Pra política, assim, é só esse intuito. Você tá falando bem ou você tá falando mal? Não, ou- a gente consegue entregar para ele, porque ele pode monitorar o concorrente. Olha, ele pode monitorar, Pode, eu posso pagar pra pode, monitorar pode. O nosso cliente também. Às vezes nós temos clientes que falam assim, olha, no meu ramo de atividade aqui, eu quero saber XYZ, o que que ele está veiculando, a gente faz. Então, você monitora o concorrente. O Braga. Até Olha- para saber estratégia. Olha, Claro, olha, olha que magnífico, cara. E outra coisa. A gente conversou, né? Como eu tava falando aqui, a gente conversou com outras pessoas da mesma empresa, tá? Que a princípio falariam a mesma coisa, a mesma língua, o mesmo script. Uhum. Mas a gente realmente aprendeu muito, cara, porque são várias versões Isso. diferentes. E algumas versões mais superficiais, porém sinceras, até pela base do conhecimento, mas falaram de, não, tu vai chama a moça lá que tá de rosa. A hora que ela sentar lá, você vai entender por completo toda a situação com uma outra visão. E você sabia que Eu existia fiquei, isso? não, agora eu tô entendendo. Você sabia que existia isso? Cara, isso não era alguma coisa que tava no meu radar. Eu não Pra mim imaginava. foi muito nostálgico, porque eu nunca ouvi ninguém. Você já ouviu falar clipping, essas coisas aí? Eu Não. nunca ouvi ninguém, porque foi um estágio da faculdade que me ligaram e desde lá pra cá eu nunca ouvi ninguém falando sobre esse tipo Porque, olha só, na verdade, a gente escuta muito assim, não, mas rádio morreu, não, mas ninguém mais fala em rádio. Hoje tem muito nicho de mercado que o rádio é o principal veículo. Por exemplo, a gente tem cooperativas, a gente tem supermercados, farmácias, varejos. A forma dele levar o produto dele, a informação dele é o rádio. E o rádio faz isso muito bem. Então e nós também fizemos um trabalho muito bacana aqui. Nós temos também um outro produto que a gente está lançando agora, já tem cliente que é o quê? A gente leva em formato de notícia. Então, por exemplo, a gente quer falar tudo sobre podcast. Então você faz algumas notícias e a gente encaminha para 3.000 rádios. Hoje nós temos a gente começou com um spot que a gente gravou, que ele não é um spot para vender alguma coisa, mas a gente lançou ele quando teve a enchente do Rio Grande do Sul, apoiando o Rio Grande do Sul. Porque o rádio, naquela época da enchente, principalmente, foi um meio das pessoas saberem o que está acontecendo. Sai de casa, volta para casa, acontece. Foi o rádio, porque não tinha internet, não tinha nada, né? Não tinha luz, muitas coisas, então o rádio foi muito forte. E a gente fez um spot apoiando.
e a gente distribuiu, porque como a nossa plataforma, ela envia para todas as rádios. A gente dá um clique, ela manda para a rádio abre o painel dela lá dentro da nossa plataforma e recebe o material. E a gente teve, se não me falha a memória, mais do que 60 mil veiculações espontâneas. Então a gente faz isso cada 2 meses, a gente faz um spot falando do Novembro Azul, Outubro Rosa, algo que porque a rádio e a gente faz o quê? A gente valoriza o rádio. Então nós fizemos algo que eles também têm interesse em Sim. Estar junto veicular. com você. Legal. É, Isso eu fico um pouco de dúvida. Como que isso vocês mandam de forma espontânea, assim, e eles transmitem, ou vocês têm algum contrato, alguma coisa? nesse caso, os nossos, a gente faz de forma espontânea e a gente manda para eles e fala assim: "Ó, se vocês quiserem divulgar, a gente tem esse material". Aí eles olham, ouvem: "Ah, faz todo sentido pra gente, a gente vai divu", aí eles colocam na grade e veicula. Legal. É espontâneo mesmo, Mas tem sabe? que ser algo sem fim de Sem tipo de f publicidade, né? sem Sem isso, a gente publicidade. não pode estar querendo vender nada, entendeu? Sim, Então a entendi, gente claro. faz Porque a gente não tá querendo tirar uma casquinha dele, né? então a gente faz, a gente só Entendi. daí a gente tem no final, o que toca no rádio aparece aqui, a Audiency, que é a nossa empresa, mas a gente tem e eles gostam desse material. E nós também temos um outro viés que a gente começou agora, de necessidade de um cliente, que é divulgar as notícias. Então, assim, por exemplo, eu quero nós temos um cliente que divulga notícias do agronegócio. Então ele coloca lá ele tem uma notícia, ele está sempre notícias atualizadas sobre o agro. E a gente manda para as rádios veiculam espontaneamente. Legal. Entendi, Que entendi. massa, velho. Então, são várias frentes que a gente né? E para o rádio é importante, porque, por exemplo, todo esse material, ao invés de você contratar e mandar por e-mail, o cliente manda para a gente dispara pela nossa plataforma, cai lá na plataforma nossa, onde que a rádio tem o login e senha, que a gente chama de rádio homologada, ele baixa o material e põe na grade dele. E a gente sabe se ele baixou, quem baixou, o horário que baixou. Não, não baixou, ele recebe uma notificação. Baixou no outro dia, primeiro horário da manhã, esqueceu de veicular o primeiro spot, a gente entra em contato. Então, esse nosso acompanhamento que a gente tem junto com a emissora de rádio facilita para o rádio, que ele não esqueceu. Ele lembra, ele consegue terminar o dia bem, para não esquecer o dia todo, e para o nosso cliente ele não perde. E aí depende do cliente. Tem cliente, não, se o rádio esqueceu de veicular, a gente aceita ele compensar num outro dia. Não, eu não aceito, eu só pago o que está no relatório de vocês. Aí depende da política que o cliente quer, a gente passa isso para o rádio. E quando o cliente entra, ele faz um comunicado e fala assim: a partir de agora, a Audiency vai fazer a XYZ do nossa campanha, então, que é a distribuição de spot, o acompanhamento. E aí ele passa um comunicado oficial para o rádio. E o rádio já nos conhece, as emissoras, então a partir desse momento a gente começa a fazer acompanhamento. Top. Legal. Então, peraí. Não, Peraí. Quer dizer que vocês não fazem só um monitoramento, vocês são esse veículo de colocar a empresa no rádio? Ou vocês só monitoram e a empresa faz esse contrato por fora com a A rádio? empresa faz o contrato por fora. Ah, tá. E Faz aí por vocês fora. pegam a empresa que ela já tem aquele contrato com a Isso. rádio e... Isso. Então, por entendi. exemplo, se você você tem mídia em rádio em 5 ou 10 rádios, ao invés de você mandar para a rádio toda semana por e-mail, eu tenho 20 rádios. Imagine você mandar um e-mail que se você troca todo dia spot, você tem que mandar todo dia um spot para 15 emissoras. Você manda pra gente, pela nossa plataforma, a gente envia para o rádio. O Então, spot é como se fosse criativo. isso. Ah, tá. É o Entendi. áudio, O áudio. que ele vai veicular. Boa. Então, você sabe que a emissora recebeu, se ela baixou ou não baixou, a gente tem todo esse histórico para te dar. Porque se você envia por e-mail, cai na caixa de spam, não tem como saber. Sim. Às vezes a emissora de rádio ela é pequena, então é a mesma pessoa que faz tudo. E aí ela Sim. chegou lá, teve uma situação, ela chegou lá, ela não abriu o e-mail, caiu no spam. Então, assim, a gente sempre fala, tem N motivos que acontecem que a rádio não veicula. A gente nunca fala, não, ela não veicula porque ela não quer. Não, acontece coisas no caminho. E nós somos esse facilitador, essa ponte entre o cliente e a rádio. Então, a gente tem uma parceria muito boa com as rádios. Sim, A gente, né, a obviamente, gente tem obviamente. esse contato muito Querendo bom. ou não, vocês trazem a credibilidade pra Isso rádio, né? mesmo. E querendo ou Legal. não, a gente também traz muito cliente para o rádio. Sim. Porque a rádio que veicula, que é certinha, que ela vai ter mais, ela vai renovar o contrato, ela vai ter outros clientes que vão querer contratar. Exato. E, por exemplo, assim, você quer, eu quero começar a fazer mídia em rádio, eu não sei por onde que eu começo. A gente consegue passar para você
região sul, tem emissora XYZ, a gente tem um mapa das emissoras. A gente sabe, naquela emissora de rádio, se ela, que tipo de música ela mais toca. Porque como a gente tem o nosso outro nicho, que é para artistas também, para saberem onde que a música deles mais Então, toca, então a gente consegue saber por qual é o estilo o da estilo rádio. Porque da querendo ou não, as rádio. rádios elas tocam um estilo bem, Tem tipo, já foi diferente. bastante eclético, mas hoje eu vejo que as Mas a rádios são gente bem tem nichadas, né? isso. Então, por exemplo, assim, eu sou do ramo do agronegócio. Não vai passar na Jovem Pan. Depende da emissora, não vai fazer sentido. Não é o teu público, entende? Então você consegue ver isso também. Nossa, É. muito bom. Legal, né, cara? Muito Fantástico, bom, fantástico, muito bom. fantástico. E é um nicho que eu não imaginava que existia, Sim. pra ser bem sincero. Não, eu tô ligado. Agora, tô sabendo, de manhã eu já sabia, e agora eu sei tô de Expert. verdade. Você já pode dar um diploma pra nós Já pode, aqui, já ó. pode. Aham. Muito Legal. bom, muito bom. Eu vou te fazer uma pergunta, que é a nossa principal do programa, tá? Boa. Porque eu sinto que você tá mais do que preparado pra Depois de responder. meia hora de conversa, não tá Com preparado? certeza tá preparadíssima. Vamos fazer suspense igual, né? Tá Porque bom, com certeza. Tô Lá. aqui pra isso. Eu sou a sua trilha sonora hoje. mas aí entende de rádio, né? É, Tem é, que é, então. caprichar nisso aí, cara. Vamos lá. Janis, Dan, 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 dan. qual que foi o teu ponto de virada? De tudo isso que a gente falou aqui, vamos virar as velas para um outro ponto, que é maravilhoso. Que é um projeto que a gente está há uns 6 meses trabalhando, que tem a ver com as pessoas dentro da nossa empresa que trabalham com as emissoras de rádio, que é o Viva Mais Audience. O que é esse projeto? Nesse momento que a gente foi muito solidário ao Rio Grande do Sul, a gente teve muitos clientes que nos procuraram para a gente se unir para fazer doações com alimentos, a gente conseguiu carretas para transporte de alimentos e tal. E aí teve uma corrida aqui em Jurerê, que era uma corrida para não sei se era para arrecadar, mas eu sei que era Solidário Rio Grande do Sul, uma corrida. E a gente tinha 2, 3 pessoas da empresa que já corriam. Eles falaram, vamos correr e tal. Eu falei, vamos lá, porque eu vim do esporte, eu vim do voleibol. E eu sempre gostei da área da atividade física e tal, mas nunca tinha corrido. Eu falei, vamos lá, vamos ver como é que é. 5 quilômetros, meu Deus do céu. Fomos lá, a gente reuniu umas 5, 6 pessoas da empresa e a gente foi correr. E foi muito legal, sabe aquela sensação? Tinha muita gente, aquela sensação de ouvir o hino do Rio Grande do Sul. Nossa, isso marcou muito pra gente, sabe? E tu poder falar assim, nossa, de alguma forma a gente contribuiu. De alguma forma a gente contribuiu. A partir daí, o pessoal começou a falar, não, mas, Janis, a empresa tinha que oferecer academia para as pessoas e tal, porque o pessoal quer fazer esporte. Só que a nossa empresa, ela tem 50 colaboradores, mas a gente tem prestadores de serviço, a gente não tem CLT. E eu falei, não tem como dar academia para todo mundo, porque nem sei se todo mundo vai querer fazer academia. Mas eu sou super a favor de esporte. Aí, passou um tempo, teve uma outra corrida em Jurerê também. Pessoal, vamos correr. Eu falei, vamos correr. Aí a gente começou, a galera falou, vamos correr. Convida um, convida outro, vamos correr. Aí começou a aumentar o grupo. Plantaram a sementinha. Plantamos a sementinha. E aí, eu sei que de julho, eu acho, até dezembro, a gente correu umas 3, 4 corridas, tudo em Jurerê, porque o nosso pessoal mora ali perto também. E a gente começou a gostar. Daí eu pensei assim, nossa, mas eu acho que a gente poderia levar isso mais forte. E aí eu pensei, mas a corrida em si, eu preciso ter um preparo. Eu não posso só correr, porque pode ser que eu tenha alguma situação, uma lesão, alguma coisa que eu possa Sim, ter com depois. certeza. Aí eu tenho um personal que faz hoje, que faz comigo há algum tempo. O Anderson, que é um querido. Falei, Anderson, você podia fazer um plano pra gente lá na empresa e fazer um trabalho com a galera que está correndo para que a gente possa correr com consciência. Não se não ter uma lesão, daqui a pouco eu tenho uma situação que eu nem posso correr, porque às vezes a pessoa é sedentária, enfim. Aí ele falou, vamos pensar. Aí ele topou. Aí a gente pegou, divulgou e falou, quem tem interesse, que está correndo, ter um personal. Aí ele foi lá, fez uma reunião para 8, 10 pessoas, ele fez uma planilha e a gente começou com ele. Aí o pessoal começou a gostar, porque daí a gente tinha acompanhamento. Aí eu falei, não, mas não pode ser só o personal, tem que ser o médico. Não, não pode ser só o médico, tem que ter o nutricionista. E a gente veio nesse movimento. Então, só para encurtar, hoje a gente tem no grupo de corrida 14 pessoas. Olha que massa. Esse ano a gente já correu 4 corridas. A última foi aqui da Oakberry, que teve 8 mil pessoas inscritas aqui na Beira-Mar.
E a gente teve pessoas que correram 21 quilômetros. Caraca. Caramba. Muito. É coisa, é Isso. coisa. E a pessoa tá aqui, ela ainda não fez, ou pode, depois ela vai vir falar aqui com vocês. Então, foi muito bacana, porque a gente levou esse movimento. Aí a gente fez 2 meses com o personal e a gente fez um fechamento. A gente tinha uma corrida da Hard Rock, que era ali em Jurerê, em março, fechava 2 meses. Tá, e agora? Agora a gente vai apresentar os números e o depoimento para toda a empresa. A gente foi, o Anderson foi, ele fez uma palestra para toda a empresa. E aí a gente falou assim, quem tem interesse, a gente vai abrir mais umas vagas. Aí várias pessoas se inscreveram, a gente fez para mais 2 meses. E aí o que a gente tem que é muito legal? Ele faz um plano personalizado para cada um, dentro das suas limitações, se a pessoa quiser fazer na academia, quiser fazer da casa dele. Só que 2 dias na semana tem que ter um treino presencial, porque é o que a gente criou a comunidade. Aí Sim. vai todo mundo junto. Aí vai todo mundo junto. Então a gente tem 2 dias da semana, na terça-feira, de 5 horas da tarde, a gente vai treinar na praia, todo mundo. E no sábado de manhã, no verão, 7 horas da manhã, a gente estava lá na praia treinando. E todo mundo feliz da vida. Então, isso tá um movimento muito legal. E ele tá avançando. E aí a gente começou a ter um parceiro, um gerente da nossa conta, do Sicredi, falou, eu vou treinar com vocês. Veio treinar com a gente. Aí agora a gente está num processo de fazer a gente fez a nossa identidade visual, a gente fez roupa, a gente está com patrocinadores apoiando a gente. Caraca. É muito bacana. Aí eu tava de aniversário esse mês, eu falei, o meu aniversário vai ser o quê? O meu aniversário vai ser uma corrida. Uma corrida. E eu só vou convidar quem corre. A gente tinha 23 pessoas. Aí cada 1 quilômetro a gente parava para hidratar, só que daí era bebida, né? Não era água. Era festa, né? Porque era festa. Aí a gente parava, tomava uma cervejinha, o carrinho de som, meu marido botava o carro de som lá, a gente parava, bebia, corria mais 1 quilômetro. Bebia mais 1 quilômetro. Aí a gente fez 5 quilômetros. Alguém chegou nos 5 quilômetros? Todo mundo, a gente correu junto, né? Sim. Todo mundo. Numa quarta-feira à noite. Aí chegamos na empresa, que a empresa tem um espaço, a gente tem um espaço grande lá, a gente comeu pizza, enfim. Então virou uma comunidade. E eu vejo que as pessoas estão mais felizes. Gente, vocês não têm noção. A gente tem um calendário de corridas, de inscrições feitas já até novembro. Olha Sim. só. A gente galera tem Muito comprou legal o ideia movimento. mesmo, Várias corridas. Daí agora a gente vai promover uma. E aí a gente foi pro lado Kids. Eu tenho uma filha de 8 anos, que também está fazendo personal com a professora dela e está treinando para corrida. Agora a gente vai vai promover uma corrida para as crianças, e a gente traz o grupo dos adultos também na praia e a gente quer abrir para a comunidade. Então a gente está indo para um nível tão bacana, porque daí assim, a gente tem alguns casais na empresa, os casais correm, o filho corre. Então você muda muito, você muda totalmente, sabe? É um efeito cascata, assim. Sim, O com esporte certeza. muda caráter. Muda. Né? Muda. A pessoa dorme mais cedo, ela se alimenta melhor, ela se preocupa, ela acorda cedo. Gente, pra você correr, tu tem que acordar 4 horas da manhã. Esses dias, 6 horas da manhã, a gente tinha que estar aqui na beira-mar. Nós moramos lá em Jurerê, tinha que acordar às 4 da manhã. E a galera gosta de vídeo, então a gente faz vídeo para pegar o kit, e a gente faz vídeo da corrida. Vocês não têm noção. É tão contagiante assim, ó, que, meu Deus do céu. E as 6 pessoas que estão aqui hoje, as 6 correm. Sim. As 6 correm. Muito Então, bom. assim, Legal. algumas pessoas não correm por alguns motivos, assim, de saúde ou coisa assim, mas, assim, a grande maioria... Agora a gente tem um outro, segundo grupo, que no total tem quase 30 pessoas que estão treinando. A gente vai treinar na praia. Assim, se não quer correr, não precisa correr, mas está fazendo um movimento de se cuidar. Aí Sim. o médico fez consulta individual com cada um, orientou cada um. Aí agora a gente está com parceria com vitaminas, com suplementos. Então a gente está trazendo Um movimento fortíssimo, movimento né? E muito muito sólido, forte. né? Eu acho que essa construção gradual transforma Isso. um negócio em algo muito sólido, né? Não É. veio de uma vez, vamos começar a correr, juntou Não, 100 não, pessoas, daqui não. a pouco todo mundo foi E desistir. foi Não, muito veio com- despretensioso, sabe? Então eu falo assim, e aí eu olhando, falei, eu puxei isso. Sim. Fui eu que puxei isso. E o que me deixa muito feliz é falar, essas pessoas adoram. Elas não estão ali. A gente não tem como obrigar uma pessoa a correr. Sim, com certeza. Só que, por outro lado, aí o nosso personal Anderson fala assim, não, tu pode correr mais. Aí as pessoas começaram a se desafiar. A gente tem um menino que ele quer correr 42 até o final do ano. Uau. Então, isso, imagina, se você tem uma pessoa que se motiva a correr 21 a 10 quilômetros a 5, você acha que ela não vai se motivar para trabalhar? Sim, com certeza. Então, você conecta a liderança, a performance, o desafio, a meta. Sabe, quando você... E para você entrar na corrida e
abraçar a causa, você tem que ser muito disciplinado. Com certeza. Sim, sim. Muito, porque você tem que abrir mão de algumas coisas. Academia, entre outras Eu coisas. brinco Fala né? muito assim, sobre você, né? Porque, desculpa te cortar, eu tava falando aqui sobre pole shape, não sei o quê, e o corpo fala muito, né? Sobre. Então, se é uma pessoa que ela tem um corpo atlético, você já consegue tirar muitas coisas dela ali. Você já Uhum. sabe de muito só de olhando. Então, eu acredito que essa parte do o esporte, a pessoa que leva o esporte e a vida como algo importante, eu corro hoje. Não. Levar o esporte Isso. mesmo como disciplina, isso transforma a sua linguagem não verbal, é nítido. Onde você chega, as pessoas já te olham de outra maneira, né? Acho que isso é muito importante. Depois que eu comecei a entender, e a gente fala muito sobre o corpo da prosperidade, né? Quando eu comecei na academia, a minha ideia era, eu quero ter o corpo da prosperidade. Quero ter um corpo atlético de um cara que Men's Physique, que vai subir num palco pra pousar, mas o falar com o corpo, de você se olhar, não só a autoestima, né? Mas você vê a disciplina, porque você precisa acordar cedo, você Sim. precisa ter uma alimentação Uhum. guiada, você precisa Dormir cedo. dormir, precisa descansar muito bem, Precisa. precisa estar com a mente muito bem, porque senão não acontece nada. Então, acho que o esporte de implementar isso dentro da empresa é poderosíssimo. Leva as pessoas para. Não é sobre mais o quanto você vai pagar para ela, assim, como Não. ela está evoluindo e crescendo. E aí, junto com isso. você, E aí, né? o que a gente fez também? Como a gente sabe que a corrida não é um esporte barato. Sim. Então, o que a gente fez em contrapartida? A gente paga metade, 50% da corrida, a gente paga a inscrição. Então, assim, a inscrição, a gente vai lá, 50% a empresa paga. Aí tem um filho do funcionário, ele faz brownie. Eu falei, você vai fazer brownie pra gente nos nossos... A gente adora uma festa, então a gente faz festa de Halloween, a gente faz festa junina. Inclusive, vocês unido. estão convidados, se quiserem fazer um podcast lá na nossa festa. Oh, A gente faz gostei, eu festa quero, junina. faço, Eu falei, fazer. a gente faz festas de aniversário Legal. para comemorar os aniversários. Você vai fazer um brownie nos nossos eventos e a gente vai pagar a inscrição para você. Então, de alguma forma, eu estou ajudando também quem está ao redor, Incentivando, sabe? né? Aham. Então, eu penso que tudo que eu jogo para o universo vem em dobro para mim. Sem dúvida E eu nenhuma. ter a condição de ajudar, sabe? Eu já paguei inscrição do meu bolso para alguém e ver a pessoa feliz. Porque eu lembro que eu já passei por isso. E talvez se eu tivesse alguém que tivesse feito isso por mim naquela época, hoje eu seria uma pessoa muito mais evoluída. Sim. Então, quando a gente consegue ter esse olhar de compartilhar, de comemorar. Então, assim, mais uma pessoa que eu sei que pode se inscrever na corrida. E eu falo, Sim. tá, não conseguiu se inscrever, tá? Qual é o problema? Tá apertado. Então, tá, a gente vai dar um jeito. Depois tu me paga. Sim, Então, assim, eu sim, sou a com pessoa que certeza. facilito e faço um esforço para que a pessoa participe. Sabe, Basta ela querer. Exatamente. Sabe outra coisa que não erraram e que é totalmente verdade? É que a loira do casaco rosa vai soltar a palavra e tem coisas a falar. Tem coisas a Ai, falar de gente. forma elegante e sábia, né? Uma E aula. gera movimento também. E Exatamente, gera né? movimento, que é o que a gente adora. Já que você fez um convite para comparecer na sua empresa, para entender melhor, para ver, talvez para fazer um podcast, eu vou fazer um convite aqui também, me sentir na liberdade de fazer um convite também para você conhecer o Ponto de Virada. Então, Com os estúdios certeza. hoje, Ponto de Uhum. Virada, é um lugar bem aconchegante também. Não é para muitas pessoas, mas aconchega Uhum. legal várias pessoas ali, um ambiente bacana e que eu entendo agora, conversando com você, que faz muito sentido também com o movimento que você gera, que é tá à frente, que tá pensando lá na frente, gerando movimento, conversando, botando a cara na internet, gravando, criativo, Isso. fazendo esse movimento para frente. Uhum. E assim como você puxou a corrida, eu não sei se você hoje faz esse movimento de puxar o telefone e fazer um vídeo assim gravando e postar no Instagram e coisa, você chega a fazer isso? Todos nós fizemos. Então, a gente faz parte desse movimento. Pra te ter uma ideia, a gente grava os nossos treinos. A gente tem um grupo. Se eu pego o meu celular e te mostro, a gente tem um grupo aqui, Viva Mais Audience. Aí hoje, se você pegar o celular, você vai ver que quem tá treinando tá postando aqui. Deixa eu olhar aqui. Boa. Vamos tirar a prova já. Vamos tirar a prova aqui. Então, assim, apesar de que a gente tá aqui, mas a galera tá correndo. Meu Deus, tanta mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. Isso aqui foi ontem, ó. Ó, o quanto cada um correu. Aí aqui, a gente já tem várias E os corridas, Strava tá? não deixa mentir, né? Não, Às vezes fala, não. corre 5, vai correr o 3, A o gente tem Strava alguns nem- aplicativos onde tá todo mundo, que é uma comunidade também. Aí fica um concorrendo para ver quem consegue performar mais. Aí aqui hoje, o que teve no grupo?
Olha só, tem uma nova corrida aqui que a gente Já não vi. estava na nossa agenda, 20 de julho, lá em Jurerê. A gente já vai se inscrever. Ou em casa? Em casa. Em casa não Como é tem que a gente ia como, né? faltar, né? Não, não. Então, Aí aqui, não, assim, né? ó, quando tá, o grupo tá um pouquinho quietinho, assim, o pessoal, não, eu tô aqui na academia. Aí eu vou na academia e faço personal com o Anderson. Anderson, vamos fazer um vídeo pra mostrar pra galera. Pelo menos eu não corri, mas eu tô aqui. Sim. Então, a gente acaba tendo uma prova social que a gente tá fazendo. E ter uma prova, a gente ter uma data da próxima corrida faz com que a gente não desista. Sim. Faz com que o movimento só aumente. Então, porque se você, eu vou correr. Quando vai ter a próxima corrida, eu não sei, eu corri uma só. Não, a gente tem um calendário de corridas. E a gente já se A inscreveu. gente não tem esse desânimo, né? Não. Daqui a pouco não vai numa, não vai duas. A gente sabe que duas Isso. vezes você perde o hábito. Isso. Aham. E aí, é isso mesmo. Então, a gente está com esse movimento, então tem a prova social aqui. Quem não está correndo, a gente dá... mas tem gente que está muito quieta aqui, o que está acontecendo? Eu fiquei doente esses dias, eu fiquei uns dias sem correr. Eu tô muito chateada comigo mesmo, porque a corrida são 30 minutos que eu me desconecto, sabe? Que eu carrego as minhas energias. Porque o dia a dia é puxado. Então, assim, não é mãe, é dona de casa, tem a empresa, a gente tem muita coisa. A mulher Sim. tem muita coisa, ela Sim, carrega sim, muito sim. isso. Com certeza. Então, tu tem que ter um momento onde você fala assim, eu não vou pegar o celular, onde eu vou sair pra correr, eu vou escutar. Eu nem música escuto. E toda vez que eu corro, eu sou entediada, não posso correr no mesmo trajeto. Então, todo dia que eu vou correr, eu faço um trajeto diferente de Jurerê. Eu conheço Jurerê. Um dia eu vou pela praia, outro dia eu vou para outro caminho. A gente se encontra no caminho também, porque muitos moram ali. Então, nossa, é muito bacana. Virou... E a gente consegue conectar com as pessoas com um olhar diferente do que a gente conecta muitas vezes no trabalho. Sim. Né? Você vê um ser humano ali, diferente, com as suas fragilidades. A gente conversa, a gente não fala de trabalho quando a gente está nesses momentos. Sim. Então, Legal. quando a gente vai, imagina, a gente vai fazer um treino na praia, que é coletivo, que não pode abrir mão. Por quê? Para ter essa conexão com todo mundo. E é muito bacana, a gente vibra com isso, sabe? As Uau. pessoas vão ali, elas se sentem felizes com isso. Essa é a diferença do esporte. É verdade. Jane, parabéns por tudo que tem feito, por ter essa ideia, por ter ser uma pessoa que gera movimento. Isso eu e o Braga, principalmente, a gente admira muito Sim. A esse. gente fala sobre isso o tempo A inteiro. gente fala sobre isso o tempo todo. Então, tá feito o convite, tá? Hoje a gente tava limitado, só pra tu entender, tá? Só pra tu entender a proporção. Era A gente 15 tava, minutos por... é 15 Olha ali, ó, minutos, quanto tempo que já olha deu a lá. nossa... Então, Muito assim, ó, bom. com isso, como eu vejo que a gente tem muito assunto pra bater, vai ficar o convite aqui, tá? Tá gravado, tá aqui pra todo aqui, ó. Tem Tem gente olhando prova. aqui, tem prova a Daia social tá e de tudo prova, mais. Daia. Você está convidada para ir no nosso programa do Ponto de Virada. Dentro legal. do estudo, do QG, em casa, entendeu? Lá no Ponto de Virada para a gente fazer um programa com pautas, com uma ideia bem formada ali, porque eu quero entender bastante como que você faz para gerar esse movimento, quais são os primeiros passos, e eu acho que é importante para a galera, para o público de casa também, ver isso e se inspirar nessa história. E ver o quanto é importante mesclar essa vida com o Isso. esporte. Com o esporte isso- não é mais só um lifestyle, Não. você tem que Exato. fazer É tudo. isso que dá o equilíbrio, sabe? Pra E gente eu- não surtar, de verdade. Exatamente. Aí a gente sobe um ao vivo, né? Porque eu gosto, o ao vivo, olha, é outra coisa. Liga a luzinha vermelha, fica ligado que a gente sabe que tá no ao vivo. Eu já vou chegar correndo de tênis, posso? Boa, não, pode, com perfeito. certeza. É legal, porque seria bacana a gente poder ter um momento onde vocês conhecerem as pessoas e até falarem porque um das conexões e eu acho que das coincidências que a gente tem é porque todo mundo que corre gosta de gravar. Sim, Então a sim, gente sim. a gente fica esperando os videozinhos pra pegar o kit pra correr, pra tudo, entendeu? Sim, legal. Então isso também transforma, isso leva de uma forma mais leve, porque a corrida em si, a gente começa a correr e fala, meu Deus, por que que eu inventei isso? Sim. Né? Isso E aí não depois vai soltando. né? E quando tu chega, tu fala, nossa, como eu consegui, como é bom, eu vou querer correr de novo, sabe? Sim, exatamente. Então, essa energia que a gente consegue passar e receber de você correr com 8 mil pessoas, eu brinquei, vocês vão me perder no meio de todo mundo. Sim. Então, assim, agora a gente está inscrito numa corrida que é agosto, que já tem 14 mil inscritos. Caraca. Tipo, é muita gente. É muita gente. E se você um começar a movimento estudar e ler sobre corrida, é uma coisa um movimento que cada vez cresce mais. Sim. E não é por acaso. Não é por acaso. Porque você correr, você não precisa... eu não tenho tempo. Eu sou uma pessoa que é bem difícil, porque
filho. Sim, Mas imagina. assim, você tira um tempo para correr. Você Tem, tira e é sempre um tem. tempo para você. São Você precisa 24 tirar. horas do dia. Isso mesmo. Você tem. Isso você mesmo. tem. Show. Galerinha de casa, tão satisfeitos? Entenderam direitinho? Pegaram o como recado? Pegaram o recado? Então, assim, ó. A partir de amanhã, tênisinho no pé, 5 aí. km no Strava. Não quero nem saber. Isso aí. Não tem roubar, tu sabe. Liga quando saiu, Senão quando a chegar polícia em casa, vai tu atrás, desliga. né? É só pegar o ladrãozinho lá. É quando você chegar em casa, você fala assim, nossa, vou ter que comprar um tênis. Ah, Tem que melhorar meu tênis. nós Eu tava aí- amo correr, eu tava correndo, só que eu tive que parar por causa da academia, por conta do cardio, que eu tava secando muito. Agora minha esteirinha de 5 minutos eu já tenho que desligar, mas eu gosto muito de correr. Eu gostava. né? A gente fazendo academia e conversando, daqui a pouquinho eu via, movimento é 12, fazia 10, já tava... Piu! Ó lá, ó, Braga, vai te Tá buscar aí. roubando o treino. Eu tô vendo que tá roubando, cara. Galera, muito obrigado Valeu. por assistir até aqui. Hoje a gente encerra com esse Primeiro dia. o primeiro dia, o nosso primeiro dia, mas o do Ópera é o segundo dia, Boa. em grande estilo. Eu vou falar novamente que eu achei muito icônica essa posição. A loira do casaco rosa realmente Fala muito bem. tem lindas palavras a dizer e belos ensinamentos e uma moça que realmente gera movimento. Eu acho importantíssimo. Com certeza vocês vão gostar. Muito obrigado, Gabriel Braga. Valeu, Fala meu completinho jovem. porque eu vi que tu gosta mais. Eu gosto também. Eu vi, eu O fui Braga fica notando aqui. muito gurizão, assim. É. O Braga parece ser mais Muito sério. obrigado, Gabriel Braga, pela Tamo sua junto. apresentação. Bruno César. Ai, cara, Desculpa. Bruno Ramos. Janis, muito obrigado. Obrigado. Galerinha de casa, valeu Tamo e até junto. amanhã. Obrigada, gente. Foi um prazer. Valeu. Até mais.